Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai me chamar de doido. Por quê? Vou explicar. Há pouco tempo atrás eu queria muito ler esse livro, então eu ganhei de aniversário de uma amiga minha esse livro que talvez você em casa deve conhecer, que é Uma Vida Pequena. Dizem que muita gente chora com esse livro, que sente muitas coisas lendo esse calhamaço aqui. Então eu queria muito ler porque eu gosto de um drama. Então se você gosta desse drama, comenta aqui embaixo também. E aí eu não comecei a ler esse livro ainda e eu queria fazer um vídeo falando sobre os livros que me fizeram chorar, os livros mais dramáticos, mais mexeram comigo, melhor assim dizer. Aí eu pensei assim, eu falei, eu não vou fazer um vídeo desse ainda porque eu não terminei esse livro. Porém, como eu estou com muitos livros para ler, e esse aqui está assim na minha meta para ler lá no final do ano, eu falei, eu vou fazer esse vídeo logo e talvez depois eu faça sobre ele. A ideia desse vídeo hoje é falar dos livros que mais me comoveram, porém é esse que eu quero falar com vocês. Você pode me chamar de doido porque alguns livros aqui, vocês devem olhar e falar, mano, como que isso vai fazer alguém chorar? Mas é essa questão, para cada pessoa uma história comove de um modo diferente. Comigo é assim, gosto de livros um pouco peculiares, um pouco diferentes. E aí, pra você, talvez outros livros possam te fazer chorar, tipo Jogos Vorazes, Harry Potter. Harry Potter faz as pessoas chorarem também. Tenho 6 livros pra compartilhar com você aí de casa, livros que me fizeram refletir muito sobre a vida, livros que me fizeram chorar no final, livros que me fizeram me sentir mal. Mas todo mundo gosta de um dramalhão. Eu que gosto muito de terror, eu curto uns livros assim, então acontece. E aí eu vou começar com o primeiro aqui, que foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Não me fez chorar, mas me deu aquela angústia, aquele aperto no coração pelas histórias, algumas coisas muito sérias e outras coisas, a sensibilidade de alguns personagens também deixa a gente um pouco sentido, sabe? Ela conta a história dos 7 relacionamentos que ela teve, uma mulher extremamente famosa de Hollywood e que tenta se encontrar no meio, assim, num romance, ter uma vida amorosa. Então esse aqui me deixou um pouco com um nó na garganta, sabe? Agora o próximo que eu vou falar pra você é que esse, provavelmente você vai falar, mano, como uma pessoa chora com um livro desse? Mas foi o que eu disse, tem algumas particularidades na história do personagem, ou às vezes a personalidade do personagem, coisas que acontecem, fatos, situações ali que a gente ou acaba se identificando ou se comove por simplesmente se comover, que é o caso das Aventuras de Pi. Esse livro, na verdade, essa capa aqui é a capa do filme. Talvez você conheça aí, porque esse filme é bem famoso. Foi indicado ao Oscar e tudo. E é uma história incrivelmente linda. É uma história linda. É uma fantasia, sim. A gente viaja um pouco na Índia, conhece um pouco a cultura indiana. E também a gente mergulha na história do Pi, claro. Uma grande aventura, por isso que se chama As Aventuras de Pi. E conta a história de um garoto, um rapaz, né, que ele e a família tem um zoológico e eles decidem vender esse zoológico para o Canadá. Acho que os animais do zoológico para o Canadá tem que transportar eles da Índia até lá. Então mostra um pouco da cultura indiana, a vida deles e a conexão que o personagem tem com os animais também é muito grande. E aí no meio dessa viagem eles são levados de navio. Esse navio naufraga. Esse garoto aqui, ele tem que conviver num bote salva-vidas, um tigre, o Richard Parker, que é o meu xará, o orangotango e uma zebra. Mas é uma coisa de louco, porque a história você vai lendo, você vai mergulhando, você fica naquela tensão que ele tá à deriva, e aí a comida vai acabando e ele tem que conviver com esses bichos, principalmente com o tigre. A relação que ele acaba tendo com o tigre, de medo com até um certo amor, pelo grande fato dele estar sozinho ali à deriva durante muitos dias e dias e dias. Eu particularmente senti muito na pele dele, não sei porquê, eu acho que eu me comovi bastante com a história dele e a conexão dele com os animais e situações muito, muito tensas, muito pesadas que vão acontecendo aí com ele e alguns animais, a família dele também. E aí a gente fica apreensivo, querendo saber até onde isso vai, se ele vai conseguir se salvar, se o tigre vai comer eles, não vai. Então é uma coisa assim, que do início ao fim você fica muito apreensivo e de acordo com a história, tem muitas perdas também. E a visão dele com tudo que tá acontecendo, lembrando que tem um baita de um plot twist no final desse livro. Então se você não conhece e gosta de um drama com uma fantasia,
Vale a pena ler, você vai gostar. A leitura é um pouco arrastada no início, mas depois você segue embora. E você aprende também bastante coisa sobre a Índia. Então é uma indicação aqui pra você. O terceiro livro que eu vou falar pra vocês, esse aqui, gente, foi um livro que eu li acho que talvez em 2014, 2015, tá até aqui escrito, que é Mentirosos. E esse livro eu até fiquei impressionado, porque agora, acho que ano passado pra cá, que explodiu esse livro no TikTok. E aí muita gente começou a comprar, muita gente começou a falar, mas esse livro é um pouquinho antigo. Ele é um livro pequenininho e extremamente emocionante, louco. Teve gente que não gostou, dividiu opiniões, mas pra mim tocou em algumas coisas que eu fiquei bem sentido, como As Aventuras de Pi, que eu chorei em alguns momentos, eu confesso. Esse aqui eu chorei no final, porque o final também é outro plot twist. Também os personagens, ou você se identifica com um dos personagens ou com o protagonista. Conta a história de um grupo de amigos, né, primos, enfim, que vão passar as férias numa ilha. A família tem uma ilha, e aí eles vão passar umas férias lá e acontece uma coisa drástica, uma catástrofe, uma tragédia. A menina, ela meio que não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Ela teve um lapso de memória. Ela lidando com o grande trauma da vida dela. Esse livro fala de traumas da vida. Esse aqui foi um dos livros que me deixou um pouco com um nozinho na garganta. E no final eu fiquei assim, meu, como assim? Então esse aqui vale a pena. Próximo livro é um grande clássico chamado O Sol é para Todos. Talvez você aí também deva conhecer, porque é muito difícil uma pessoa não conhecer O Sol é para Todos. É um livro que muitas escolas do ensino médio leem lá nos Estados Unidos, né? Aqui as escolas não têm muita prática de ler esse livro. Não foi um livro que me fez chorar literalmente, mas por dentro fiquei um pouco doído com tantas circunstâncias, com tantas situações que acontecem aqui. E O Sol é para Todos é contado através dos olhos de uma menina de acho que 13 anos ou até menos, numa época nos Estados Unidos em que o preconceito era lá no alto. Então havia muita segregação, imagina, no interior dos Estados Unidos, numa época em que os escravos tinham praticamente acabado de ser libertos. E na visão dela, de acordo com o que ela aprende na escola, de acordo com o que ela aprende com o seu pai, que é o Dr. Seoráticos. Na verdade, ele não é um pai, ele é acredito que ele tenha sido uma pessoa que adotou ela. Ela pega algumas informações dele, de acordo com o ponto de vista dele, o ponto de vista do que ele vê na escola, com outras pessoas, e ela é uma interpretação dela ali, pra gente ver como a criança é uma esponja, né? Ela acaba aprendendo as coisas de acordo com o que ela vive ou com o que lhe é ensinado. E aí é muito incrível como ela narra as coisas de uma forma muito pura, muito transparente e sem maldade nenhuma. É um livro essencial, se você não conhece ou se você já ouviu falar e nunca leu. É um livro super essencial para você que gosta de ler livros, tá bom? Pra você colocar na sua prateleira, pra você colocar na sua lista de livros lidos. Outro livro que me fez pensar muito na vida e me fez chorar, esse sim me fez chorar de verdade, é O Oceano no Fim do Caminho. É um livro do Neil Gaiman, um baita de um drama misturado com uma baita de uma fantasia. Esse livro eu li 2 vezes, mas é aquela coisa, a história, ela não envolve todo mundo. Muita gente que eu já vi muitas resenhas, já vi muitas avaliações, até pessoas que eu conheço que já leram, que não gostaram do livro. Eu tenho o costume de falar aqui em casa, às vezes eu falo com a Aline, minha esposa, que é o seguinte: esse livro aqui é um grande exemplo, é como se fosse, eu uso uma analogia como se fosse no Harry Potter, tem alguns personagens que vê uns animais meio fantasmas, assim, tipo uns cavalos meio zumbis, assim. Outros alunos de Hogwarts não veem. E aí essas pessoas que veem esses animais meio estranhos, assim, são pessoas que já passaram por algum tipo de trauma, que já viu a morte de perto. Nem todo mundo tem aquela sensação e vê. Então eu faço analogia em relação a alguns livros que tem gente que sente muito lendo esse livro, tem algumas sensações, e tem gente que não tem absolutamente nada. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse livro conta a história de um garoto, inclusive ele não tem nome, você vai ler do início ao fim e ele não tem nome, mas a narração é dele, conta um pouco a história da vida dele na infância ali, quando ele morava com os pais, quando foi se mudar para um interiorzinho, passa por várias situações ali com o pai dele e também com a mãe. Ele fantasia também aquela vidinha que ele tem ali. Ele gosta muito de ler, ele gosta muito de ter o quartinho canto dele, e aí ele vai fantasiando muitas coisas. É um livro bem comovente, pelo menos foi para mim, para algumas pessoas que eu já vi também, para outras não.
Mas se você quer arriscar, quer conhecer essa história, você pode conhecer, ó, que é o Neil Gaiman, O Oceano no Fim do Caminho. É um livro bem pequenininho. Agora, um outro livro que eu li, que eu não tenho aqui, que estava emprestado, também é um livro bem marcante para mim, que me fez chorar um pouquinho no final, se chama Todo Dia. Esse aí você deve conhecer, que é do David Levitan. Tem até filme, mas o filme não vale a pena assistir. É um livro muito fantástico, porque o personagem, ele vive a vida de várias pessoas. Todo dia é porque é uma pessoa, né, que não tem um corpo próprio, e cada dia ele acorda no corpo de uma pessoa, e aí ele vive a vida ali da pessoa. Aí quando ele vai dormir, ele acorda no outro dia, já tá no corpo de outra pessoa. Só que ele se apaixona por uma menina. Só que como que ele vai se apaixonar por uma menina se no outro dia ele tá no corpo de uma outra menina, ou de um outro menino diferente, e a menina acaba sem entender muito o que é que tá acontecendo. Só que é um romance muito legal, porque tem um momento ali que ela acaba entendendo toda a situação, né? Cada dia que ele vive, que ele acorda, é um dia pra ele conquistar essa menina que ele se apaixonou. Mas você acaba se comovendo com uma vida ou com outra, até com essa coisa dele tentar sobreviver dessa maneira. E a mensagem que o livro traz é a questão do se apaixonar pela pessoa em si, pela personalidade, e não pelas características, pelo estereótipo e pela aparência da pessoa. Então, é um livro muito bom, eu super indico, também já li 2 vezes. Você viu como que são alguns livros bem diferentes, que eu não mencionei aqui nada que o pessoal tem o costume de chorar e nem nada? Então, acontece, né? Agora me conta aqui se você já leu algum desses, se você já se emocionou, ou se você achou super nada a ver algum desses livros ali, eu quero saber. É muito isso que acontece, gente. A gente acaba lendo livros que a gente se identifica, outros que a gente não se identifica, depende muito de como tá a sua mente ali no momento, de como tá o seu estado de espírito ali no momento que você tá lendo, e depende também muito das suas experiências de vida. E é isso. Bom, se você gostou desse vídeo, você curte, se inscreve se você não é inscrito aqui no canal, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem mais conteúdos aí pra você ver, tem outros vídeos antigos, e me segue aqui, eu vou botar aqui embaixo na descrição o meu Instagram, que lá também eu vou colocando algumas leituras, vou fazendo uns mini vlogs, coisas do tipo, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!